Nós hoje vamos descobrir o que são essas 7 cartas, essas 7 igrejas, se eram 7 igrejas literais, se eram simbólicas, o que elas representam. Ela não tem uma repreensão, ela tem elogio, tem incentivo para permanecer firme, permanecer... E você será direcionado a um instrutor bíblico que estudará contigo na sua casa ou de forma virtual, para que você possa aprender mais a respeito da palavra de Deus. Então, tudo para eles era o santuário, era o templo, era o centro de tudo. O centro de tudo era o santuário, porque o santuário representava o Senhor Jesus, representava o trono de Deus. Então ele ficava no centro de tudo. É exatamente parecido com o santuário terrestre? É todo o céu ou somente a área do trono? Como acontece essa questão da semelhança entre um santuário e outro? Mais do que um anjo, mais do que um querubim, mais do que estar na presença de Deus, em frente ao trono, ele quis o trono de Deus. E aí foi a raiz do pecado. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico, nosso curso sobre o santuário. Nós estamos seguindo esse roteiro aqui, para você que talvez não saiba, Santuário Caminho de Deus. Se você tiver acesso a um material desse maravilhoso, que você possa acompanhar, estudar, é muito bom. Nós estamos na 3ª lição já, né? Já falamos sobre o santuário celestial, tratamos um pouco sobre o santuário terrestre, mas logicamente que nós vamos expandir muito, porque no total são 13 lições. Então nós vamos expandir bastante o tema do santuário. E nós, logicamente que para estudarmos o santuário, o caminho de Deus, nós não podemos deixar Deus de fora. Então, além da presença de vocês presencialmente, temos também aqueles que estão em casa nos acompanhando e queremos ter Deus aqui conosco também, nos iluminando e nos direcionando no nosso estudo dessa noite. Oremos. Amado Senhor, muito obrigado por esses momentos agradáveis na Tua presença. Obrigado porque temos o privilégio de termos a Tua palavra em nossas mãos e o privilégio de termos o Teu Santo Espírito que nos ajuda e nos impulsiona para aprendermos mais das grandes lições da salvação que o Senhor tem para nós. Nós estamos estudando sobre o santuário, queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, nos acompanhe, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, muito brevemente, podemos fazer uma recordação do que nós já vimos, né? Nós vimos, por exemplo, biblicamente que existe um santuário no céu. Vimos vários versículos da Bíblia, né? E esse santuário no céu deu origem ao santuário da terra, porque quando Moisés subiu ao monte, Deus diz: você vai fazer o santuário da terra, e aí você fica perguntando que modelo é esse? Quando a gente estuda, então, sobre o santuário celestial, na Bíblia, a gente descobre que esse modelo é no céu e que não foi feito por mãos humanas, mas que foi feito pelo próprio Deus, né? Sendo assim, nós temos o santuário celestial e o santuário terrestre. Hoje nós vamos invadir um pouco mais a questão do santuário terrestre, entender um pouco mais do seu simbolismo e entender também a questão do seu mobiliário. O que esses móveis, os acontecimentos, as rotinas do santuário tinham a ver com o projeto de Deus, o caminho de Deus da salvação, e também o que tem a ver conosco, né? Em pleno século XXI, o que nós podemos aprender com o santuário, que nós costumamos chamar de o Evangelho em símbolos. É esse o título da lição dessa semana, 3ª lição, o Evangelho em símbolos. Entendemos que o santuário era o centro da adoração em Israel. Tudo girava em torno do santuário. Nós já falamos sobre isso. Os rituais, as festas, a estrutura do santuário e todo o segmento, as coisas que aconteciam, tratavam do Evangelho, tratavam da salvação. E nós vamos entender isso no decorrer do nosso estudo. E todos os simbolismos do santuário apontavam para uma única pessoa, Jesus Cristo, e sua morte vicária, expiatória, para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. Então, nós vamos entender as coisas do santuário nesse perfil.
entendendo o que ela tem a ver com Jesus, com sua morte, o seu ministério terrestre, a sua ressurreição, a intercessão e a sua obra no santuário celestial, que é o que nós cremos, baseado na Bíblia, que ele tem feito ultimamente por nós, trabalhando no santuário celestial. Então vamos começar. Já que tratamos que o santuário é o evangelho em símbolos, a primeira pergunta que temos aqui é: o que representavam os animais do sacrifício? Afinal de contas, houve uma desconfiguração desse negócio de sacrifício de animais. Porque os pagãos, em alguns rituais antigos, eles matavam animais para apaziguar a Deus. Será que Deus quer ver morte de animais, os animaizinhos que ele criou para ser apaziguado, para diminuir a ira de Deus? Será que é isso que tem a ver a morte de animais do Antigo Testamento? Bom, vamos ver o que a Bíblia fala sobre o significado desses animaizinhos que morriam, e eram muitos animaizinhos, nós vamos ver no estudo de hoje. Então vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 1, versículo 29. Aqui no Novo Testamento a gente já encontra a aplicação. Sabemos que havia a morte dos animaizinhos no Antigo Testamento, mas o que eles significavam? Qual é o simbolismo? Então João capítulo 1, 29 vai nos dar essa perspectiva do que simbolizava a morte desses animais. Olha o que o texto bíblico diz. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, olha essa frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, Jesus não era um cordeiro. Jesus era um ser humano, era Deus em forma humana. Por que ele foi chamado de cordeiro aqui? E qual o significado de ser um cordeiro que tira o pecado do mundo? É lógico que os cordeirinhos que morriam no Antigo Testamento, eles tinham essa função substitutiva de entrar no lugar do pecador. Os pecados que cada pessoa cometia eram apagados, entre aspas, porque o cordeiro acabava morrendo no lugar do pecador que deveria morrer. Então, antigamente, quando as pessoas pecavam, elas deveriam morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas ao invés da pessoa morrer, quem morria era o cordeirinho. Então, quando a Bíblia diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse Cordeiro Jesus que veio substituindo todos esses cordeiros. Para você entender melhor essa função de Jesus substituindo os cordeiros, vamos para Efésios. Efésios está aí depois de João, vem Atos, Romanos, Coríntios, aí vem Gálatas, depois vem Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 2. Encontraram? Podemos ler. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, olha aqui, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então a entrega de Jesus tem a ver com aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Era um sacrifício, uma oferta em aroma suave a Deus. Então a entrega dele foi o sacrifício que substituindo aquelas ovelhas que morriam no Antigo Testamento. Por isso que nós hoje não precisamos sacrificar nenhum animalzinho para conseguir o perdão de Deus. Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus já veio e já se entregou, já morreu por cada um de nós. Bom, o santuário do Antigo Testamento, ele era uma parábola. Era um teatro vivo da salvação. As pessoas, elas, ao invés de só conversar ou falar do caminho da salvação, como é que ia ser a substituição de Cristo morrendo no lugar do pecador, havia um teatro, havia um formato que fixava melhor na mente, porque dizem os estudiosos que aquilo que a gente ouve, a gente aprende. Aquilo que a gente ouve e vê, aprende muito mais. Aquilo que a gente ouve, vê e faz, não esquece jamais. Então, Deus, sabendo disso, que Ele é o Criador do ser humano, Ele colocou o ser humano para praticar a salvação através do santuário. Então era uma parábola. E essa ideia de parábola, ela se encontra em Hebreus. Eu quero convidar você, nós estamos em Efésios, nós vamos para Hebreus 9,
9 e 10. Por que é importante a gente entender o santuário como uma parábola? Enquanto vocês abrem a Bíblia aí, deixa eu explicar. Porque o santuário não era um fim em si mesmo. Por exemplo, não era o santuário que salvava a humanidade. Não era a morte da ovelhinha que salvava o pecador. Mas eles eram uma parábola, um símbolo daquele que viria, que todo o sistema do santuário indicava, apontava. Para você entender, vamos ler Hebreus 9, 9 e 10. Diz assim: e isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto os dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Observa, era uma parábola ineficaz para resolver o problema do pecado. Ineficaz, não resolvia. Era uma parábola que apontava para aquele que viria a resolver. Verso 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Esse tempo oportuno, nós podemos imaginar que é o tempo da vinda de Cristo à Terra, quando ele morreu, simbolizando cada ovelhinha daquela que derramou seu sangue pelos pecadores. Ok? Bom, se o santuário, todo o santuário e seu sistema tipificavam a Cristo, ou apontavam para Cristo, então vamos entender o sistema, vamos entender o mobiliário do santuário. Nós já falamos no estudo passado que o santuário era dividido em 2 compartimentos, que era numa tenda, e que essa tenda ficava dentro de um pátio. Nós temos móveis tanto no pátio, como temos móveis no santo e móveis no santíssimo. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre cada móvel desse. Para você entender, o dia que você puder verificar a imagem de um santuário, do santuário terrestre, visto de cima, tirando o telhado dele, você vai perceber que ele tem o formato de uma cruz. Ele tem exatamente o formato de uma cruz. Então, os móveis estão colocados na sequência e tem 2 móveis que formam a parte horizontal da cruz, vamos dizer assim, os braços da cruz, né? Então, vamos começar no pátio. Quais os móveis que faziam parte do pátio? O primeiro mobiliário do santuário, ficava no pátio, era o altar de sacrifício. Exatamente aonde o pecador chegava até ali para oferecer o sacrifício, ou aonde o sacerdote oferecia a ovelhinha em prol de todos os pecados por ignorância, os pecados do povo e assim por diante. Então, o primeiro móvel era o altar de sacrifício. Tem um destaque nesse altar de sacrifício, porque se todo o santuário simboliza Jesus Cristo, o altar de sacrifício simboliza onde Jesus se sacrificou por nós. Vocês que aqui estão comigo devem imaginar o altar de sacrifício, qual é a correlação que existe na vida de Cristo. O altar de sacrifício representa o quê? A cruz. Exatamente aonde o Cordeiro de Deus foi sacrificado, o cordeirinho morria ali em cima do altar de sacrifício, era oferecido ali, né? Interessante que o cordeiro, quando era aceita a oferta, havia o fogo, né, que queimava a oferta. Esse fogo era aceso por Deus. Não podia ser qualquer fogo. Não podia ser um fogo comum, um fogo humano, né? Tinha que ser um fogo vindo do céu, um fogo divino que acendia e queimava a oferta, como se Deus estivesse aceitando o sacrifício no lugar do pecador. Era para o pecador estar morrendo, a ovelhinha estava morrendo. Então, para isso servia o altar de sacrifício. Assim que matava a ovelhinha, o sacerdote recolhia o sangue. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o funcionamento. Mas recolhia o sangue da ovelha e, às vezes, o sacerdote entrava no santuário com o sangue. Às vezes, entrava no santuário comendo a carne da ovelha, levando em si os pecados que foram confessados na cabeça da ovelhinha. Então, isso acontecia no altar de sacrifício. Só que nenhum sacerdote poderia entrar no santuário, dentro da tenda, sem purificação. Então, assim que tinha o altar de sacrifício, na sequência vinha o que a gente chama de pia. A pia era um local onde o sacerdote se banhava ou se lavava para poder adentrar no santuário. É interessante que a pia representa o batismo de Jesus, e por que não o nosso batismo?
né? Para nós podermos ser purificados também, para entrarmos na presença de Deus. Então, o altar de sacrifício, na sequência, a pia. Você deve estar se perguntando se esses móveis não deveriam estar numa sequência lógica. Afinal de contas, deveria ser primeiro a pia, depois o altar de sacrifício, porque Jesus primeiro foi batizado, depois é que ele se sacrificou por nós. Só que você tem que entender que Jesus não precisava do batismo. Ele não precisava. Ele se batizou como um exemplo por nós, mas ele mesmo não precisava. Então, ele se sacrificou por nós. Ele se batizou, mas não necessariamente porque precisava do batismo. Essa sequência do santuário, de primeiro o sacrifício, depois o batismo, ela vem por nossa causa. Porque ninguém entra no tanque batismal sem se sacrificar. Você sempre tem que abrir mão de alguma coisa para poder entrar no tanque batismal. Alguns sacrificam vícios, outros às vezes sacrificam pessoas, no sentido de ter que abandonar algumas pessoas que não querem, ou ser abandonado por algumas pessoas. Alguns têm que talvez abandonar algum emprego, alguma situação. Enfim, sempre há um sacrifício para você entrar no tanque batismal. Então, a sequência do santuário para o ser humano ela está correta. Para Jesus está invertida, porque Jesus primeiro se batiza, depois ele vai para a cruz. De todo jeito, o sacerdote, para poder entrar no santuário, ele aparava o sangue da ovelhinha, se lavava na pia e então entrava no lugar santo. O compartimento, a tenda da congregação, a tenda do tabernáculo, ela possuía 2 espaços. O primeiro chamava-se lugar santo, o segundo lugar santíssimo. Então nós vamos conversar agora um pouquinho sobre o lugar santo, o primeiro espaço. É aqui que aparecem os 2 móveis horizontais que eu falei. Porque você tem, do lado esquerdo, você tem um candelabro ou um castiçal. Esse castiçal possuía 7 lâmpadas, simbolizando a plenitude. O número 7 representa a plenitude da luz de Deus. Jesus é a luz do mundo, logicamente. E você tem o número 7 representando Jesus como a luz completa de Deus. A luz que veio ao mundo representando toda a revelação de Deus, tudo que Deus poderia revelar ao ser humano em sua completude. Ele veio revelar a glória de Deus, o amor de Deus, quem é Deus. Ele é a luz do mundo. Interessante que Jesus é a luz do mundo, mas ele também disse que nós também somos. E agora? Exatamente, você tem no candelabro 7 lâmpadas, sendo que uma é central, representando Jesus, e todas as outras lâmpadas saem da luz do meio. Elas estão conectadas, 3 de um lado, 3 do outro, na lâmpada do meio, que nós somente brilhamos quando estamos conectados na luz maior, que é Jesus Cristo. Então, o ser humano é a luz do mundo, porque Deus permite que sejamos, né? E nos impulsiona a sermos. Interessante que esse candelabro, irmãos, ficava aceso o tempo todo, porque a luz de Deus não se apaga, né? E o que mantinha aceso o candelabro era o azeite. Eles utilizavam azeite para manter aceso. Esse azeite representa o Espírito Santo, que é aquele que deu poder a Jesus Cristo como homem na terra para brilhar, e é aquele exatamente que nos dá o poder para brilharmos como seres humanos hoje, é o Espírito Santo. Ninguém brilha se não for através do Espírito Santo. Do lado direito, então do lado esquerdo, o candelabro, do lado direito nós temos uma mesa com 12 pães. 12 é o número do povo de Deus na Bíblia. Então você tem 12 tribos de Israel, 12 apóstolos e assim por diante. É o número do povo de Deus. Quando você tem 12 pães, simboliza justamente o sustento do povo de Deus. Sustento físico, por que não? Mas especialmente o sustento espiritual, com o pão da vida que é Jesus Cristo. Então quando Deus derramou o maná no deserto, Jesus em João capítulo 6 diz: eu sou o pão que desceu do céu, que veio da parte de Deus. Então esse pão sem fermento, porque o fermento é símbolo de pecado na Bíblia, então o pão sem fermento, os 12 pães, eles simbolizavam Jesus Cristo, o pão da vida. Mas também representa o pão que eu e você devemos distribuir. Afinal de contas, quando Jesus multiplicou pães na terra, ele deu aos discípulos para eles distribuírem. Então nós temos hoje, onde é que nós encontramos o pão da vida hoje? Na palavra de Deus. Então eu e você recebemos desse pão e devemos distribuí-lo ao mundo. Então nós não somos o pão da vida, mas nós temos o pão da vida para distribuir.
Esses pães, eles eram trocados a cada sábado. E eles poderiam servir de alimento para o sacerdote. Se tivessem fome, eles poderiam usufruir. O sacerdote poderia usufruir dos pães. Porque fazia parte do simbolismo também do alimento do povo de Deus. Então nós temos aí já 2 mobiliários do lugar santo. Havia um terceiro mobiliário que ficava no centro, na mesma sequência, seguindo a sequência do altar do holocausto, que ficava lá fora, a pia. Na mesma sequência tínhamos um outro altar, o altar de ouro, ou conhecido como também o altar de incenso. O sangue que era recolhido lá fora, o sangue da ovelhinha, ele era levado pelo sacerdote, depois de ter se lavado na pia, ele era levado até o altar de incenso. E o altar de incenso era aceso, o incensário era aceso com as brasas do altar lá de fora. Por isso que não podia ter um fogo comum, tinha que ser um fogo divino. Então, as brasas do altar lá de fora eram colocadas dentro do incensário, e aí o sacerdote, depois de aspergir o sangue carregado de pecado que veio lá de fora, confessado pelo pecador na cabeça da ovelhinha, o sangue entrava e contaminava o santuário. Conforme foi pedido perdão lá fora pelo pecador, essa oração entrava no santuário. O pedido de perdão entrava no santuário. E agora o sacerdote colocava brasas do altar no incensário e chacoalhava o incensário. E essa fumaça saía do incensário, subia simbolizando as orações. Os pedidos de perdão, os agradecimentos, as confissões, enfim, simbolizando das orações. A fumaça subindo é como a nossa oração. A gente já não orou agora há pouco? Pedindo a Deus iluminação, essa é a nossa oração, simbolizada por essa fumaça no santuário. E a fumaça subia, passava por cima da cortina, do véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e ia até o trono de Deus, que nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre a Arca da Aliança, onde ficava o trono de Deus. Bom, o altar de incenso simboliza o trabalho de intercessão de Deus, ou de Jesus Cristo. Afinal de contas, para você entender, assim que Jesus Cristo sobe ao céu, depois que ele ressuscitou, ele se torna sacerdote. Ele deixa de ser cordeiro e se torna sacerdote. E como sacerdote, ele vai para o altar de incenso interceder por nós. Então, todas as vezes que eu e você oramos, devemos orar em nome de Jesus, porque ele é o caminho, é a intercessão, ele é a mediação entre nós e Deus. As nossas orações só são aceitas porque alguém morreu por nós. Os nossos pecados só são perdoados porque alguém morreu por nós. Existe uma intercessão, uma mediação. E essa mediação é feita no altar de incenso, onde Jesus recebe as nossas orações e encaminha-as ao Pai. E aí o Pai aceita o nosso pedido de perdão, a nossa confissão. Bom, eu acho que o lugar santo é basicamente isso que nós poderíamos conversar agora. Vamos para o lugar santíssimo. Logo após o véu, em frente ao altar de incenso, havia uma arca, uma caixa feita de madeira, revestida em ouro, que tinha uma tampa maravilhosa. A tampa tinha um nome próprio. Então, a parte de baixo chamada de arca, a tampa, a parte de cima chamada de propiciatório. Nós vamos conversar um pouquinho por que esse nome tão difícil, né? Propiciatório, de onde vem esse nome da tampa, né? A arca em si, ela tinha uma função de guardar especialmente a tábua dos 10 mandamentos. Especialmente ela. Por que os 10 mandamentos ficavam ali? Interessante que Moisés escreveu outras leis, mas a única lei que ficava dentro da arca, protegida, guardada na base do trono de Deus, eram os 10 mandamentos. Os demais regulamentos e leis mosaicos, ou de Moisés, eles ficavam ao lado da arca, mas não dentro dela. O único que ficava lá dentro eram os 10 mandamentos, simbolizando que Deus governa através de suas leis. Afinal de contas, você já viu algum governo sem lei? Tem como governar sem um regulamento? Sem uma estrutura que diga o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, para onde podemos ir e onde não podemos? Não tem condições. Então Deus governa com suas leis. E as leis de Deus são os 10 mandamentos. Baseado nisso, então, além dos 10 mandamentos, dentro da arca havia mais 2 objetos que foram colocados depois. Um objeto era uma vasilha com maná. O maná, símbolo do sustento que Deus dá ao seu povo.
isso simboliza que todo o sustento vem de Deus. Mesmo que a gente diga assim, não, eu ganhei meu dinheiro, não, eu trabalhei, mas quem deu a saúde? Quem deu o conhecimento? Quem deu a habilidade para ganhar dinheiro, para poder me sustentar, foi Deus. Então, o sustento, a vida, quem me deu fôlego para poder eu sair de casa e trabalhar, ganhar dinheiro, foi Deus. Então, o maná é um símbolo do sustento de Deus, que todo o sustento vem de Deus. E o outro objeto que tinha dentro da arca era a vara de Arão, que floresceu. É uma história longa, mas simbolizando que Deus escolhe os seus líderes. Ele diz quem governa. Tanto governos humanos como governos religiosos. Qualquer autoridade é instituída por Deus. Qualquer autoridade é instituída por Deus. Só que essas autoridades podem não cumprir o papel delas perante Deus. Aí, se você acredita assim, não, mas como é que Deus colocou o político tal e ele é ladrão? Um exemplo. Deus permitiu, mas se ele não cumprir o papel dele lá, ele vai ser julgado de acordo com a visão de Deus, com a autoridade que Deus deu a ele, né? Então, cada um recebe sua autoridade, seja dentro de casa, seja no trabalho, todo mundo tem sua autoridade, instituída por Deus. O que a gente faz com a nossa autoridade é um problema nosso, vamos responder perante Deus. Bom, então dentro da arca tinha isso. Agora, em cima da arca havia uma tampa. A tampa chamava-se propiciatório. A palavra propiciatório vem de propício. Essa tampa, ela nos protege, nos torna propícios a Deus. Essa tampa simboliza Jesus Cristo, que nos fez propícios. Propícios no sentido de sermos aceitos, de podermos entrar na presença de Deus, de podermos ser aceitos depois de todo o pecado, todas as coisas erradas que a gente fez e ainda faz. Como é que Deus me aceita? Porque Jesus me fez propício, aceito, por isso propiciatório. Essa tampa, ela tinha sobre ela 2 anjos, simbolizando o anjo querubim, que a gente já estudou no primeiro estudo aqui, que ficava na presença de Deus, querubim da guarda, ungido, que esses anjos, eles tinham as asas para cima, quase que se encostando em cima, mas haviam também 2 asas que cobriam os pés, simbolizando reverência, cobriam o rosto, simbolizando reverência na presença de Deus. E no meio desses anjos havia um brilho. Esse brilho chamava-se Shekinah, que era exatamente onde Deus se manifestava. Ali era o poder de Deus. Quando Deus disse a Moisés assim, faz para mim um santuário para que eu possa habitar no meio do povo, era exatamente ali que Deus habita, naquele lugarzinho ali, no Shekinah, entre os querubins, entronizado entre os querubins de ouro na terra, no céu querubins de verdade, anjos de verdade, né? Sobre o propiciatório, o trono de Deus. Bom, temos uma visão do mobiliário do santuário. Agora vamos ter um pouquinho sobre os serviços. Que serviços aconteciam no santuário? Vamos ver na Bíblia? Êxodo 29. Segundo livro da Bíblia. Tem uma palavra-chave para a gente entender o sacrifício que acontecia, que era chamado de diário ou contínuo. A palavra está aqui em Êxodo 29, verso 38 e 39. Podemos ler? Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia. Cada dia, continuamente. Em que horários? Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então você observa aqui que a palavra contínuo dá nome ao que acontecia diariamente. Era chamado de sacrifício diário ou contínuo. Você vai encontrar essa palavra na Bíblia. Ou sacrifício diário ou contínuo. Quando você encontrar essa palavra, lembre-se que era o sacrifício que era feito continuamente, diariamente. E esse sacrifício, ele não dependia de um ser humano ir lá e confessar os seus pecados específicos sobre o cordeiro. Era um sacrifício geral, generalizado. O sacerdote oferecia pela nação, pelo povo. Esse sacrifício alcançava, por exemplo,
as pessoas mais pobres, as pessoas que às vezes pecavam por ignorância, ou que não lembravam que pecaram, que cometeram algum pecado. Esse sacrifício atendia o que nós conhecemos em João 3,16. Diz assim, ó, porque Deus amou o mundo. Então, Deus entregou seu Filho pelo mundo todo. Então, esse é o sacrifício contínuo, diário, que era oferecido de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Todos os dias na história de Israel, um cordeirinho era oferecido de manhã e outro à tarde. No verso 42, vamos ler aqui o que diz. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então você observa aí que havia o sacrifício contínuo. Essa era uma das ações diárias do santuário. O outro, podemos abrir a Bíblia em Levítico 4. Você está em Êxodo, algumas páginas para frente, você vai encontrar Levítico. Não é longe não, é bem pertinho. Levítico 4. Versículos 27 até o 29. Observe então que nós já vimos que havia um sacrifício contínuo, diário. Esse sacrifício, ele era feito pelo sacerdote e ele era um sacrifício geral, pela nação toda, vamos dizer assim. Agora, cada pecador que reconhecia o seu pecado, levava o seu sacrifício. Olha o que diz o verso 27 até o 29. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então observe aqui que o animalzinho, o pecador levava o animalzinho até o santuário. Ele mesmo. Um animalzinho que ele cuidou, que ele tratou, que teve algum sacrifício para ele. Ou que pelo menos ele tenha comprado com dinheiro mesmo, que tenha trazido algum sacrifício para ele. Ele levava esse cordeirinho lá, e ao invés do pecador morrer, o cordeirinho morria no lugar do pecador. O pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava, transmitindo virtualmente ou simbolicamente os seus pecados para o cordeiro. Como a vida do cordeiro está no sangue, a vida de qualquer animal está em seu sangue, quando o sangue para, o que acontece com a pessoa? Morre. Então, o sacerdote aparava o sangue, o pecador cortava o pescoço da ovelhinha ou da cabra, aparava o sangue, e aí acontecia aquele trâmite que eu já falei para vocês, que o sacerdote dava entrada no santuário com esse sangue. Ou se não, colocava a cabra ou a ovelha em cima do altar de sacrifício e o sacerdote comia parte do sacrifício assado, comia uma parte da carne, carregando em si o pecado do pecador. Sendo que isso simbolizava que Cristo levaria em si os nossos pecados, né? E no seu próprio sangue que foi derramado por nós. Então, esse sangue que era parado no sacrifício diário, feito pelo pecador, levava a ovelhinha até lá, o sacerdote, não o pecador, dava entrada na tenda com o sangue da ovelhinha. O pecador só podia ir até o altar de sacrifício. Do altar de sacrifício em diante, o pecador não ia mais. Quem ia dali para frente era o sacerdote, que também era pecador, mas era consagrado ao Senhor para o serviço. Do mesmo jeito que nós temos os pastores hoje. São pecadores tanto quanto qualquer outro ser humano, mas consagrados para um serviço, né? Então o sacerdote dava entrada com o sangue da ovelhinha carregada do pecado daquele pecador. E esse sangue ia parar no altar de incenso, contaminando, essa palavra é muito importante na Bíblia, contaminando o santuário. Contaminava. Afinal de contas, se o santuário é o lugar onde Deus habita, e o pecado é contaminação, é impuro, é lógico que o pecado contaminaria o santuário de Deus, né? Então, imagine todos os dias, sangue entrando no santuário, carregado de pecados, registros de pecados no santuário de Deus, através do sangue que ficava nas pontas do altar, que ficava na cortina, contaminando o santuário não somente fisicamente, não era só o sangue que contaminava, mas a presença do pecado através do sangue.
contaminava o santuário de Deus. Sendo assim, precisava de uma purificação, de uma limpeza, já que a contaminação acontecia todo dia ali no santuário. Esse momento de limpeza do santuário era chamado de dia da expiação, ou purificação do santuário. E era uma outra cerimônia que acontecia também no santuário. E a diferença é que havia o contínuo, que era todo dia, havia o dia que o pecador levava a ovelhinha, que era toda vez que ele pecava, ele levava uma ovelhinha em prol dos seus pecados, mas uma vez no ano acontecia a purificação. Era quase como se fosse assim, os pecados iam se acumulando durante o ano inteiro, pecados acumulados dentro do santuário, no altar de incenso. Quando chegava no final do ano, vamos dizer assim, no calendário israelita, havia uma limpeza do santuário. Não era limpeza física necessariamente, mas uma limpeza espiritual, ou virtual, simbólica. Quando aqueles pecados eram retirados dali e jogados sobre o representante do mal maior que a gente conhece, que é Satanás. Vamos ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Levítico 16. O capítulo de Levítico 16 trata basicamente do dia da expiação, completo, tá? Então, verso 29 e 30 vão nos ajudar a entender o processo. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, no sentido de confissão, arrependimento, aflição de alma, tá? Nenhuma obra fareis, ou seja, esse era um sábado cerimonial. Eles não podiam trabalhar nesse dia. O foco era se preparar para o juízo, a limpeza do santuário. Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, nem sempre o dia da expiação caía no sábado semanal. Ele era um sábado cerimonial. Era um feriado. A palavra sábado significa descanso, né? Então era um sábado, um descanso cerimonial. Era o dia que eles não podiam trabalhar, porque eles deviam ficar em aflição de alma, pedindo perdão a Deus, confessando tudo o que haviam feito, para que Deus aceitasse a limpeza do santuário, o juízo, eles fossem aceitos naquele momento. Bom, esse dia da expiação efetivava uma reconciliação com Deus do pecador daquele ano. Era como se todos aqueles pecados acumulados durante o ano fossem eliminados, apagados. Você recebia um registro novo para o novo ano. Já pensou que coisa interessante? Você recebeu um registro para você. O que passou, passou? Que coisa boa, né? Nós podemos viver isso todos os dias. Afinal de contas, Deus nos deu o dia de hoje. Com certeza cometemos nossos erros. Mas o dia de amanhã, as misericórdias de Deus se renovam. Nós temos a oportunidade de renovar, pedirmos perdão pelo que aconteceu hoje e iniciarmos um novo momento. Bom, vimos então, isso era basicamente o que acontecia no santuário, as cerimônias que aconteciam. Lógico que eu dei um resumo. Durante o decorrer do nosso estudo, nós vamos nos aprofundar no que acontecia em cada dia. Porque na purificação do santuário, os pecados eram retirados de lá, jogados sobre a cabeça de um bode. Havia um bode que morria pelo pecado, o outro bode carregava esses pecados vivo para fora do arraial dos santos, ali do arraial dos israelitas. Mas isso tudo é um assunto para a gente se aprofundar no decorrer do nosso estudo. Para fechar o nosso estudo de hoje, o que aconteceu então, para você entender o funcionamento do santuário na vida de Cristo. Na vida de Cristo. Ele morre por nós, foi batizado para nos dar o exemplo, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, e ele se tornou intercessor. Vamos ver quando isso aconteceu? Abra sua Bíblia em Mateus 27. Quando é que esse acesso foi dado ao pecador? Para que ele pudesse se achegar até o trono de Deus. Por que hoje a gente não mata mais cordeirinhos? Basta eu me ajoelhar ou não perante Deus e pedir perdão ao meu pecado e eu sou perdoado sem matar cordeirinhos. Por quê? Você vai entender agora aqui. Mateus 27, versículos 50 e 51. O texto diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito.
E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Bom, no ato da morte de Jesus, quando Jesus estava morrendo, ele era o Cordeiro de Deus que simbolizava todos aqueles cordeirinhos que morreram no passado. Todos. Todos apontavam para Jesus Cristo. Porque Hebreus diz que o sangue de bode, de touro, de cabra, não perdoa pecados. O único que perdoa pecado é o sangue de Jesus. Então, os cordeirinhos que morreram, os animais que morreram no passado, não perdoaram pecados de verdade de ninguém. Mas foram substitutos simbólicos para o grande sacrifício que Deus fez em nosso favor, de entregar seu Filho. Então, no ato da morte de Jesus, o véu do santuário foi rasgado, o acesso ao trono de Deus foi aberto. Hoje, eu e você podemos orar, e as nossas orações, nosso pedido de perdão, nossas confissões, chegam até o trono de Deus sem passar por um intercessor, um animal, ou um intercessor humano. O nosso intercessor é Jesus Cristo. A nossa oração vai direto para a mão dele, para os seus ouvidos. Ele nos atende diretamente, sem precisar de sacrifícios adicionais. Porque Jesus morreu de uma vez por todas. Ele não precisa morrer todo domingo numa missa. Ele não precisa morrer em momento mais algum. Ele simplesmente morreu de uma vez por todas, diz Hebreus, para que nós pudéssemos ser perdoados. Sendo assim, com acesso aberto para nós, o que está faltando para nós? O que falta para o pecador agora ser salvo? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 9. Isso. Hebreus 9, 11 a 14. É um texto mais longo um pouquinho, vamos acompanhar a leitura. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, ou seja, Jesus entra no santuário como sumo sacerdote com a morte já realizada. Ele já tinha realizado o sacrifício dele mesmo e deu entrada no santuário com o seu sangue, não com sangue de bode, de touro, de nada disso, com o seu próprio sangue, diz o texto. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, ele não entrou num santuário aqui, ele entrou no santuário lá, com o seu sangue, como sumo sacerdote. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Que lindo, né? Como é que pode a perfeição do santuário simbolizado na morte de Cristo, simbolizado no ministério de Cristo, simbolizado no que ele ainda faz por nós no céu. Bom, entendemos que Jesus não está sentado num trono, olhando a gente sofrer, sem fazer nada. Não, muito pelo contrário, ele está trabalhando por nós até hoje. Ele continua intercedendo por nós, continua recebendo nossas orações, continua clamando por nós, e ele hoje faz um outro serviço também, que nós vamos descobrir no decorrer dos nossos estudos, né? Mas observe, do mesmo jeito que havia a purificação do santuário do Antigo Testamento, de Israel, tem que haver a purificação do santuário no céu. Ou você acha que nos pecados que eu e você confessamos, que vão parar nos registros celestiais, não contaminam os registros do céu? Com certeza nós vamos ver isso na Bíblia muito em breve. O que você precisa saber nessa noite é que Jesus já substituiu a minha e a sua morte. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer para a nossa salvação. E ele continua trabalhando por nós, para que eu e você aceitemos o sacrifício que foi feito em nosso lugar. O que não pode é Jesus Cristo ter feito tudo e eu simplesmente tornar isso obsoleto em minha vida. Tornar algo sem valor, sem lógica e sem razão. Eu tenho que aplicar a salvação
em meu coração, permitir que o Espírito Santo cele a salvação em meu coração, para que essa salvação se efetue em realidade e eu possa me salvar. E que essa seja a realidade de cada um de vocês que veio aqui nos acompanhar nessa noite e você que se encontra em casa assistindo. Lembre-se, você é especial para Deus. Todo o santuário tem um simbolismo que nos leva a entender a beleza de um plano de salvação, onde Deus não precisava de nós, mas Ele se fez servo para vir se colocar em nosso lugar. Que você aceite com seu coração essa verdade e aceite a Jesus em sua vida. Vamos orar? Amoroso Senhor, agradecidos te somos por tudo que o Senhor é para cada um de nós. Muito obrigado pela tua salvação efetuada na cruz do Calvário. Muito obrigado porque o Senhor fez tudo por nós e basta apenas abrirmos nosso coração e aceitarmos o Senhor como nosso Salvador. Que o teu Santo Espírito entre em nossa vida e aplique essa salvação em nossa vida, para que possamos aceitar essa eternidade prometida e planejada por Deus para a humanidade. Continue conosco, nos dê uma excelente noite em nome de Jesus. Amém. Para você que está nos acompanhando e que não quer perder nenhum dia, deixa eu entregar para você logo o tema da semana que vem. Nós iremos falar sobre as festas de Israel. Começaremos a falar sobre as festas da primavera. Você pode dizer assim, mas o que as festas têm a ver com o santuário? Você vai descobrir que as festas de Israel eram símbolos do Evangelho. Cada festa tem o seu tempo, o seu cumprimento no seu tempo, e elas tinham vínculos com o santuário. Então, vamos aprender um pouco mais sobre as festas da primavera, as festas de Israel, que aconteciam na primavera, na próxima lição, na quarta-feira que vem. Que Deus abençoe a todos. Um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez